Vamos na 1? Não. Então vamos embora. Salve, salve, pessoal. Coutinho falando aqui do Golecast. Hoje nós temos um convidado de peso, mas não vou falar ainda. O homem é xarope. Vamos para a propagandinha nossa aqui, para os nossos patrocinadores, o Bronze da Rê. Para as mulheres e os homens que querem ficar bronzeados, inclusive no inverno, ou chegar na praia já com a marquinha, é só ir lá no Instagram, o Bronze da Rê, e chama as meninas. Feito, Bill? E a construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto. Quer fazer tua empresa, teu prédio, tua casa? Chama a rapaziada lá no Instagram também, @construtora inovadora. Feito, Bill? Agora sim, vamos apresentar o homem que está aqui na minha frente, Rafael Collin. Fala, Coutinho. O Barão da Madrugada, que eu fiquei sabendo. Isso aí. Cara, obrigado por estar aqui com a gente, de verdade. Para nós é uma honra e tu sabe que tu engrandece demais o nosso programa. Eu tenho certeza que daqui a gente também vai ganhar alguns seguidores, que é importante para quem trabalha com isso aqui. Então, de verdade, obrigado por estar aqui com a gente. Estou feliz em te conhecer. E quero te dizer que nós temos um amigo em comum, né? Uhum. Mas primeiro eu vou pedir para que tu faça a tua autoapresentação, porque a gente sempre deixa que o convidado se autoapresente, porque ninguém melhor que ele próprio para fazer a apresentação, não. Então fica à vontade e pode te apresentar para a galera aí. Grande Coutinho, primeiro dizer que é um prazer te conhecer, prazer estar aqui contigo nesse estúdio maravilhoso. Um abraço para todos que trabalham aqui nesse programa que é conhecido já, né, no nosso mercado, que é Golecast, né? Sim. Então, um abração para todos, obrigado pelo convite. E, bom, estou no jornalismo há quase 30 anos, né? São 29 anos no jornalismo, 29 anos no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha, um bom período desses 29 no jornalismo geral. E nos últimos 11 anos fazendo parte do departamento de esportes da Rádio Gaúcha, que é algo que eu tanto busquei, que eu tanto queria, né? Porque eu tenho uma ligação muito forte com o futebol, com o esporte em geral, e me sinto um cara realizado. Tenho 2 filhos, sou casado, gosto de jogar meu futebolzinho ainda no fim de semana, ou meio de semana com os amigos, e tenho uma vida simples, mas uma vida muito prazerosa em comunicar, em passar minha mensagem para o meu público, mas também cuidar e tentar fazer de tudo para que meus filhos sejam pessoas decentes nesse mundo. Que legal, cara. Show de bola. Mas então vamos lá, Rafael. Tu sabe que eu tenho um amigo meu que eu falei, o Rafael Collin vai estar no programa. Uhum. E ele falou, pergunta para ele se ele conhece o Nego Tite. Uhum. Porque jogou na base dos 2 grandes, né? Aqui contigo. Isso mesmo. Tu conhece ele, obviamente. Conheço o Tite. O Tite, baita meia-direita, né? Diferente, um meia-direita alto, habilidoso, difícil de tirar a bola dele, né? Lembro da época lá do juvenil do Inter, mas eu lembro que ele passou também no Grêmio. Eu também passei pelo Grêmio. Nosso sonho era igual, sem dúvida nenhuma. Nós queríamos ter sido jogador de futebol. Não sei se o Tite chegou a jogar profissionalmente, porque depois dos 17 anos não tive mais contato com ele. Eu não consegui jogar profissionalmente, tanto é que depois fui para essa área do jornalismo, mas lembro muito bem. Um cara dedicado, um cara esforçado para buscar o seu sonho e um cara, ao mesmo tempo, divertido lá na resenha, né? da bola. E vivemos desafios bem difíceis, porque não é fácil, né? Não é fácil. Hoje essa gurizada de 17, 16 já ganha uma grana boa de empresários e tal, mas na época não tinha, era ir de ônibus pro treino, era treinar com uniforme ruim, com tênis ruim, com meia ruim, com camisa ruim, calção ruim, bola ruim, campo ruim, campo ruim, que tinha grama só no escanteio, o resto era chão mesmo, era areia, era difícil, só raros campos eram bons, e estamos falando de dupla Grenal, Então, foi uma época que esses desafios acabaram lapidando bastante
eu tenho certeza que o Tite cresceu muito, né, como pessoa, passando por esses desafios, porque eu sei que eu também passei. E quero mandar um grande abraço para esse cara sensacional, que é o Tite, meia-direita, irreverente, digamos assim. É verdade. Rafael, tu gosta muito de futebol, né, cara? Muito, muito. Tá, e como é que tu foi parado aí no jornalismo? Porque até os 18 eu tentei de tudo ser jogador. Eu fazia teste em tudo que é lugar. Eu joguei com 13 anos no Grêmio e com 17 anos no Inter. 17 anos tu já tá treinando contra juniores, hoje em dia se fala sub-20, né? Mas na época era juniores, que era o último passo antes do profissional. Tu treinava até contra o profissional de vez em quando. Raros eram os momentos, mas tu treinava às vezes contra o profissional. Já jogava no Beira-Rio ou no Olímpico, né? Então tu já tinha uma proximidade com o futebol profissional. Mas não deu, não deu. Do juvenil fui dispensado e acabou, né? Aí fui tentar alguma coisa no futebol do interior, também não consegui. E a partir dali eu pensei, opa, peraí, eu tô na fase do vestibular, o que eu vou fazer? O que eu gosto além do futebol? Eu gosto de escrever. Desde piá, meu pai sempre me ensinou a fazer redação boa, a ter um texto bom. E eu pensei, não, se eu escrevo bem, eu vou tentar o jornalismo. Foi só por isso. Olha só. Só por isso. Não foi ainda por... Depois, no jornalismo, que eu pensei, o que eu gosto mais? O que eu tenho mais prazer? É futebol. Então vamos tentar um dia ir pro jornalismo esportivo. Isso depois. Mas antes, para entrar no jornalismo, foi o gosto pela escrita e talvez ser um repórter de jornal, por exemplo, para fazer meus textos. Era isso. Olha só que legal. E aí tu foi pro jornalismo esportivo quando? O jornalismo esportivo é que assim, ó, eu fiz a minha faculdade de jornalismo e ganhei minha chance lá no fim do curso, ganhei minha chance de entrar na RBS. Na rádio CBN, aí já era rádio, não era... Tem texto, óbvio, né? Mas tem que ter voz, né? Locução e tal. E entrei na CBN, que estava surgindo aqui, que é uma emissora da RBS. Fiquei 1 ano na CBN e já fui para a Rádio Gaúcha. Mas não era no esporte, abriu vaga no jornalismo geral. Então eu abracei aquela vaga para entrar na RBS. E a partir daí, eu comecei a jogar futebol com os colegas do departamento de esportes. Comecei a ficar muito amigo deles, do Kleber Grabowska. Na época tinha o Fabiano Baldasso, tinha o Jader Rocha, o André Silva, o Leonardo Acosta, o Farid, Alexandre Pretzel, o Sérgio Boas. Eu comecei a jogar bola com essa turma. E por jogar direitinho, eles... o Rafael era do jornalismo geral, eu não era do esporte. Não era da turma do esporte. Mas aí eu comecei a me tornar da turma do esporte também, porque a gente jogava bola com frequência. E aí o Kleber começou a perguntar se eu não queria fazer algumas jornadas ou cobrir as férias de algum profissional lá, algum repórter. Então eu fui substituindo vários colegas desde o fim dos anos 90. Normalmente na época de verão. Mas eu sempre fui oficialmente repórter do jornalismo geral. Então eu nunca conseguia ser efetivado no esporte da Gaúcha. E assim foram 20 anos, para 18 anos, de 96 a 2014. 18 anos no jornalismo geral, crescendo também no jornalismo geral. Me tornei apresentador, me tornei apresentador também do principal noticiário da Gaúcha, que era na época o correspondente Ipiranga. E aí, quando veio a Copa do Mundo de 2014, a Rádio Gaúcha teve como ideia botar um repórter em cada cidade sede aqui no Brasil. E do departamento de esportes, a Gaúcha conseguiu preencher 8 cidades, e não as 12. E aí teve que recorrer a 4 repórteres do jornalismo geral para preencher essas outras 4 cidades, que eram cidades ruins de trabalhar. Fortaleza, Natal, Recife e Manaus. Manaus já o cara já toma um suador.
Mas Fortaleza, tu vai tomar sua dor também, mas pelo menos tem a uma praia, praia, o Recife, Natal. Aí me escolheram, perguntaram se eu queria, eu obviamente falei que sim, e me escolheram para trabalhar em Fortaleza, né? Foram 21 dias de muito trabalho, de muito prazer, né? Agarrei aquilo ali como uma oportunidade da vida e deu certo, porque na volta eles me convidaram para oficialmente integrar o departamento de esportes, respondendo agora a tua pergunta, Sim, que né? maravilha. E aí, com um programa novo nas madrugadas da Rádio Gaúcha, porque a Rádio Gaúcha não transmitia esporte, não falava de esporte nas madrugadas, e da meia-noite às 3 criaram o Esporte e Companhia com a minha apresentação, e aí fazendo parte então do departamento de esportes já há 11 anos agora. Bah, que legal, cara. E hoje então tu tá no lugar onde tu gostaria de estar mesmo. Sim, eu gosto do programa, sempre quis integrar o departamento de esportes, mas a gente sempre quer mais, Claro, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de comentar. Eu gosto gosto de futebol, gosto de analisar futebol, gosto de comentar. Então, os próximos passos aí, pelo menos no meu entendimento, para minha carreira, é comentar mais. Eu já comento, né? Sim. Mas comentar mais e mais jogos, né? Dupla Grenal, especialmente, no Beira-Rio, na Arena. E sempre participando de debates. Eu adoro participar de debates, que falem da rodada. Participo do bate-bola, que voltou a ser apresentado agora, né? Transmitido pela RBS agora no YouTube, em GZH. Então, que eu participava na época da TV Com também. Então é muito bom estar sempre envolvido aí, comentando, apresentando. Se tiver que fazer reportagem, a gente faz reportagem também. O que aparecer, a gente faz. Que legal. Ô, cara, tu jogou bola, né? E tu continua envolvido no futebol. O teu trabalho ainda te faz se envolver com futebol. Piorou do tempo que tu jogava pra cá, os caras, o futebol em si? Eu digo a qualidade dos nossos atletas do brasileiro, assim. Vamos dizer assim, talvez o atleta ficou mais completo, né? Assim, porque a evolução física é algo assim incrível. Então, hoje, se tu não correr, que nem um condenado, assim, dentro de campo, se não correr muito, tu fica para trás. Na época, em outras épocas, não que não tivesse, que o jogo não fosse pegado, que não tivesse correria e tal, mas o habilidoso, ele tinha mais espaço, tinha mais espaço para desenvolver o talento dele, né? Por exemplo, havia muitos camisas 10 em outras épocas. Havia muito centroavante em outra época. E hoje em dia é uma peça rara, porque o camisa 10 foi substituído pelo extrema, o velocista, que vai partir para cima, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tem pouco incentivo à criação. Desde a base já tem o extrema pela esquerda, o extrema pela direita. Então não está sendo mais fabricado o tal do camisa 10 em detrimento da velocidade, da correria, da força. Pode ver, no caso do Grêmio se discute assim, Monsalve não pode jogar ainda no meio, não está pronto. O próprio Mano Menezes disse numa entrevista que ele não está pronto, não está maduro, porque ele ainda não sabe marcar com qualidade e assumir o jogo do jeito que ele tem que assumir no meio de campo. Então, tu vê, né? O cara tem que marcar também. Hoje em dia, o 9, se ele não marcar, ele tá ferrado. O 10, se ele não marcar, ele tá ferrado. E em outros momentos se dava mais espaço pro 10 só jogar. Ó, aqui atrás de ti, 2, 3 vão marcar pra ti e tu joga. Tu distribui o jogo. Tu usa o teu cérebro aí pra pifar os colegas. Então, assim, mudou bastante o futebol, né? E aí o preparo físico realmente acaba se sobressaindo muitas vezes, ainda mais no calendário que é o futebol brasileiro, né? Fica cada vez mais difícil porque a gente ter o talento que a gente via em outra época. Poxa, era tanta gente boa. E tu assiste todos os jogos da dupla Grenal para poder... Todos os jogos da dupla Grenal. Todos os jogos. O que tu leva em consideração para analisar um jogo?
O que foi planejado durante a semana é difícil a gente ter acesso hoje em dia. Tá. Porque a gente não consegue mais acessar os treinos. Para saber se o time conseguiu fazer o que estava planejado. Exato. Tá. Eu acho que todos perdem com o fato do repórter não ter acesso ao treino. O repórter perde, mas eu acho que o próprio clube perde, porque se o repórter vê o treino, ele vai saber o que foi planejado durante a semana e o que está sendo feito corretamente no jogo, né? Até para elogiar o treinador em alguma jogada ensaiada, alguma coisa. Mas eu compreendo também quando dizem que tem repórter que vai pegar uma coisinha do treino, uma discussão normal de treino e vai levar aquilo para polêmica. Que tem profissional que vai querer fazer isso. E aí, então, eu vou concordar com os clubes quando eles acham que tem que ser uma coisa só deles, aquilo ali. Mas algumas questões da semana que vão acontecendo e que vão sendo noticiadas e que vazam, isso aí tudo vai para o contexto do jogo. Tá. Mas, principalmente mesmo, é quando a bola começa a rolar. É ver dali para frente desempenho. Quem vai bem, quem vai mal, dentro de uma ideia coletiva que tu vai percebendo também no decorrer do jogo, que postura o time tem, que postura o técnico está querendo colocar em campo, se é mais defensiva, se é mais ofensiva, se dentro daquela ideia tal ou tais jogadores estão fazendo a coisa correta, quem está indo bem nesse aspecto, quem está indo mal. Normalmente é só a partir do momento que o juiz apita, que a gente começa realmente a ter uma avaliação da partida que a gente está trabalhando. Mas o ideal mesmo é buscar o maior número possível de informações para levar isso para o jogo. Eu já fiz jogo, por exemplo, do interior, que tu tem mais acesso aos treinadores, que tu consegue perguntar antes pro treinador. Eu faço assim, por exemplo, Coutinho, tu treina o time tal. Eu te garanto assim, não vou falar nada pro técnico adversário, mas me diz, como é que tu costuma fazer as trocas? Quem tu costuma utilizar no segundo tempo? Tal jogador porque esse eu quero pegar o time cansado, porque ele é veloz, então eu normalmente boto ele na ponta direita. Boto esse mais no meio porque esse faz isso ou aquilo. Ou boto esse porque ele é mais de contenção. Então, dependendo dos jogos que eu faço aí, e aí na Série A, na Série B do brasileiro é difícil porque tu não tem acesso para conversar assim, mas no interior eu consigo fazer isso. Tu já enxergar o que vai acontecer em termos até de trocas no decorrer dos jogos. Então, às vezes, dá para se preparar, dá para saber muita coisa antes do jogo. E em outras vezes não dá para saber, é só quando a bola tá rolando mesmo. E eu vou te perguntar como leigo, eu gosto muito de jogar futebol, mas só joguei na várzea, não tenho base nenhuma. Eu também. Não, tu tem base, né? Base um pouco. Mas eu sempre fui muito peladeiro. Eu era muito criticado porque eu era peladeiro e não dava bola para as orientações. Cara, dá pra... Por exemplo, tu disse que é importante saber como tá treinando na semana pro jogo, né? Mas de acordo com os jogos, do jeito que o time vem jogando, dá pra ter uma ideia do que vai acontecer? Dá. Eu não sei se eu fiz a pergunta do jeito certo. Claro que sim, claro que sim. De acordo com o desempenho nos jogos e de acordo com os jogadores que determinado treinador tem no elenco... tu consegue prever o que ele pode fazer de novidade ou se ele não tem como apresentar muitas novidades. O caso do Grêmio atual é o que eu tenho batido na tecla. O Grêmio estava com o Quinteiros, que foi muito mal. Veio o Mano Menezes, que nos primeiros 3 jogos, por exemplo, não venceu. Inclusive encerrou essa série de 3 jogos com uma derrota vergonhosa para o CSA. Aí, qual é a pergunta que imediatamente eu fiz pra mim assim? Como é que ele vai melhorar esse Grêmio? Com o elenco que colocaram na mão dele e até do Quinteiros, tá? Mas como agora o Mano vai melhorar esse elenco? É difícil, porque ele começa a cair na mão do Natan Pescador, né? Ele começa a cair... É só olhar quem o Grêmio tem no banco de reservas. Ok, o Alisson é um guri novo que surgiu bem, entrou bem lá contra o CSA semana passada. O Serrote é um lateral dedicado, um pouco mais que o João Pedro. Mas não há garantia assim, de que entrando esse, o Grêmio vai
Então a tendência, e aí tu consegue projetar os próximos jogos, a tendência é de evolução quase nula, né? E não ter como fugir da questão de povoar mais meio de campo, porque se tu solta o time, o Grêmio vai seguir tomando 2, 3 gols por partida. É uma sinuca de bico, é um mato sem cachorro, como queiram aí. É um negócio difícil de resolver, porque o elenco tá mostrando isso, né? Não tem reposição. Não tem reposição. Aí já vai pra culpa da direção que montou mal esse elenco. Entendi. É dessa forma que eu vejo o atual momento do Grêmio, né? Tá. Cara, e qual é a maior dificuldade que tem um jornalista esportivo hoje, assim? Pra comentar um jogo, Seria essa proibição de entrar nos treinos? Seria um maior desafio? Porque vocês têm que construir um certo relacionamento, né? Com o jogador, com comissão técnica e tal. Existe dificuldade nisso? Eu acho que tá cada vez mais difícil. Porque cada vez, assim como tu não consegue olhar os treinos, tu consegue poucas entrevistas. Isso. E normalmente, vou falar por mim, só me procuram quando é de interesse do jogador dar entrevista naquele momento. Porque ele quer aparecer... Ou o dirigente quer dar entrevista naquele momento. Tá em época de eleição, ou tá em época que o clube tá mal e ele é de uma outra chapa e ele quer falar, quer escancarar os problemas do clube para valorizar o que a chapa dele tem de pensamento na próxima eleição. Ou simplesmente quer a vitrine. Então essas coisas a gente tem que separar bem, né? Porque na hora que tu quer realmente uma entrevista para saber o que está acontecendo com o time, um jogador que seja realmente corajoso, um líder, que venha no mau momento explicar para nós da imprensa o que está acontecendo, para a gente entender melhor, isso não acontece. Então essa é outra dificuldade que a gente tem, é não olhar treino, é não ter a entrevista naquele momento que a gente quer algumas explicações, né? Então é mais ou menos por aí. Na hora do jogo para mim é prazeroso. É prazeroso, assim, eu não vejo... às vezes tem algum time que tu não consegue identificar direito a ideia tática, porque tá mal distribuído dentro de campo. Tu tem que fazer um malabarismo, assim, para enxergar bem quais são as linhas ali de marcação, sabe? Se fulano tá mais pelo lado, tá mais pelo meio, que função ele tá fazendo dentro de campo. Às vezes é um pouco mais difícil de tu observar. Mas esse desafio é legal. Esse desafio sempre é muito bacana. O problema mesmo é nessa questão de entender algumas coisas pré-jogo para tu poder levar para o jogo e ter uma transmissão mais rica para todo mundo, como eu digo, né? Para o jornalista, que vai ter mais informação, consequentemente o público vai ter mais informação, e o clube, quando fornece mais informações durante a semana, o cronista vai ser justo, vai falar coisas que estão acontecendo no clube que às vezes ninguém tem acesso, e aí o clube também sai ganhando nessa história. Sim. Cara, tu já chegou a entrevistar algum jogador assim corajoso, por exemplo, que o clube não quer que fale, mas ele vai lá e fala em respeito a vocês, a torcida? Ou é muito difícil isso acontecer? Ele não pode descumprir a regra do clube, né? Está em contrato, né? Eu não sei se está em contrato, se está realmente em contrato, mas não acontece. Não acontece, ele vai negar para ti, ele vai dizer, cara... no máximo que ele vai dizer assim, cara, eu até falaria contigo, até posso... Por mim, eu falo contigo, mas pede lá para a assessoria do clube, vê se eles permitem, e aí barra no próprio colega jornalista que está lá, que veta... Colega, né? Que veta é colega também, na verdade, né? Sim. Que faz parte da imprensa do clube, então... Esse é um problema que eu sou bem crítico, assim, sabe? Mas é o mundo atual. Eu não posso fechar os olhos para isso, porque também não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, é fora do Brasil. É um novo cenário, né? Mas eu tenho muita saudade, porque eu peguei uma época lá quando eu fazia as férias de um colega ou de outro, que eu ia acompanhar treino no Olímpico ou no Beira-Rio, que tu conseguia abordar os jogadores no pátio depois do treino. E dizer, eu lembro direitinho, o Roger Machado no pátio do Olímpico lá. Roger,
Pode me dar uma entrevistinha aqui? Claro, claro. Daí eles vinham, gravavam material, ilustrava depois teus programas com as entrevistas, ficavam uns programas bons, cheios de materiais interessantes, com entrevistas legais. E agora é uma burocracia gigantesca, né? Dá pra dizer que era mais romântico naquela Era, época? claro, mais romântico, com certeza. Tu batia um papo com o treinador. Pô, o melhor não era nem a entrevista do treinador. O melhor era tu bater um papo com o treinador e entender muitas coisas que ele estava pensando pro clube naquele momento e entender muitas coisas do jogo que ele te explicava naquela conversa informal contigo e com mais outros 2, 3 repórteres. Então ficava uma resenha, uma aula. Ficava uma aula. Aquele era um dos melhores momentos do dia. Em termos até de enriquecimento de conteúdo para tu levar depois para as transmissões. Claro, sem dúvida. Coisas de jogo que ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Sim. O cronista, então, ele tá sempre atrás de novidades, de saber cada vez mais. E num papo como esse, tu, uma vez por semana lá com o treinador do Grêmio ou do Inter, no Olímpico na época ou no Beira-Rio, tu tinha um monte de conteúdo para poder falar nas transmissões. E entendia melhor o clube, né? E principalmente entendia melhor o clube e o que ele estava querendo fazer com o time, né? Claro. Né? Cara, qual foi o melhor Inter que tu viu jogar e o melhor Grêmio? Dá pra dizer o ano? Pô, boa. Tem que pensar um pouco aí, né? Eu acho que... Eu nasci em 73, tá? Tá. Então, assim, eu não vi o Inter dos anos 70. Tá. Eu comecei a ver em 79 lá. Então, assim, não deu pra ver esse Inter dos anos 70. Então, vou ter que pular isso aí. Tranquilo. Tá? O Grêmio dos anos 80, eu tinha uns 10... 80 não, o Grêmio de 83, eu tinha 10 anos. E sei que aquele Grêmio foi forte, senão não ganharia o Mundial. Sim. Mas eu não tinha noção ainda. Tá. Tática e de desempenho, assim, de jogadores e tal. O Grêmio de 85 até 90, lá que foi Hexa Gaúcho, foi chamado de Grêmio Show. Sim. Com Valdo, Lima, Jorge Veras. Do meio pra frente era um timaço. Mas eu acho que nada supera o Grêmio dos anos 90 com o Filipão. Pá, aquele Grêmio ali. Assim, ó, o Grêmio do Dinho, do Dinho, do Goiano, do Carlos Miguel, do Arilson, do Paulo Nunes, do Jardel, do Arce, do Roger, do Rivarola e Adilson, né? O Capitão América e o Danley no gol, né? Eu acho melhor que 17, que o Grêmio foi campeão da América, né? 2017. Sim. Esse Grêmio, pra mim, foi o melhor Grêmio, tá? Pra ser mais objetivo, assim. Eu acho que esse Grêmio lá era... Tá louco, cara. Cara, esse Grêmio ganhou do Palmeiras. Cara, que jogão, né? Ganhou daquele... Tocou 5, né? Tomou 5 depois. 5-1, né? Mas tocou 5. E saiu ganhando de 1-0 lá, né? Gol do Jardel. Saiu ganhando de 1-0 do Jardel. De coxa. Me lembro desse jogo que eu tava secando. Eu sou colorado, né? Sofri muito com o Grêmio. Cara, eu sofri, cara. Eu era office boy nessa época. O que eu perdia de refrigerante nas apostas, porque eu ia pagar a conta nos bancos, e aí os caixas eram gremistas, vamos apostar uma caixa de latinha de refrigerante. Apostado. Depois ia lá com sacola, 2, 3 caixas passando nos bancos para pagar os caras. Porque eu apostava contra esse Grêmio de 90 e 91. Não, esse Grêmio, assim, ó, o Cacalo era vice de futebol, ele montava um pré-jogo ali no Olímpico com um foguetório, ele transformava... o Olímpico num caldeirão, assim, incrível. Então tinha, além do time ser muito bom, do treinador ser muito inteligente, o Filipão era um cara que se tivesse que mandar chegar junto, ele mandava chegar junto, se tivesse que mandar o Gandula demorar para repor a bola, ele planejava tudo. Que loucura, né? O Filipão planejava tudo. E o Cacalo, nos bastidores, formava aquela energia, aquela pressão também de um dirigente... Que lutava sempre pelo Grêmio, né? O Cacalo foi o maior gremista que eu conheci. O Cacalo foi o maior gremista que eu conheci. Então, assim, esse Grêmio dos anos 90, ele... Se tivesse que chegar junto, ele chegava.
Se tivesse que jogar, ele jogava, porque tinha, Arilson e Carlos Miguel. Eles jogavam muita bola. Paulo Nunes, Jardel. O melhor momento do Arilson foi ali. Foi. Né? Foi. Jogou mais no Grêmio do que no Inter. Mais no Grêmio que no Inter. É. E o Arilson, quando eu era juvenil lá do Inter, o Arilson fez teste lá no juvenil do Inter e rodou. Olha só, cara. E não ficou, daí ele foi pro esportivo e do esportivo ele foi pro Grêmio. Olha só, cara. Que loucura. O Arilson, eu lembro, até todo mundo riu do nome dele, assim. Ele fez um teste bem demais. Esse cara vai passar. E ele era meia esquerda e eu era meia esquerda. Passou? Olha esse cara vai passar e vai me tirar daqui ainda. Deu torceu contra ainda. Aí o treinador perguntou, né? Como é que é teu nome? Ele, Arilson. Aí nós tudo, Arilson? Cara, nome estranho. Porque lá tudo era motivo pra pegar no pé, né? E aí ele não ficou, mas aquele dia me marcou assim, esse cara jogou muita bola e não passou. Ok, depois o tempo foi passando, aí eu fui dispensado lá, daí eu comecei a olhar assim, como é que tava o estadual, daí Arilson, ponta esquerda do Esportivo. E eu, esse é aquele cara que fez. Aí depois vi no Grêmio, nos juniores do Grêmio. E eu, é aquele Arilson lá. Jogou bola esse cara. E aí destruiu, jogou muito no Grêmio. E do Inter é o Inter do Mundial, né? Sim, o Inter 2006, não é muito difícil. Bom, do Grêmio também não é difícil de responder, mas se bem que eu tô escolhendo o time do Grêmio, que não foi campeão do mundo, né? Eu escolhi um Grêmio que foi campeão da América e que perdeu o Mundial. No detalhe. Sim, no detalhe. Nos pênaltis. Mas não votei lá nos anos 80 porque eu também era muito guri, tá? O do Inter é o Inter de 2006, sob a liderança do Fernandão, né? Sim. Porque o Fernandão, se tu for analisar todos os gols que o Inter fez na Libertadores de 2006, entre gol mesmo que ele fez e passe que ele deu para gol, ou até uma jogada antes da assistência, tem 80% de participação do Fernandão. 80% de participação do Fernandão. Não tinha ideia disso. O cara assim, ele era um líder, um cara bom de bola, um cara inteligente. Ele jogou bola mesmo, esse cara. Muita bola. Mas ele era tudo isso, sabe? Eu lembro do Raí no São Paulo. O Raí às vezes era criticado e tal, mas o Raí chegou numa Copa com muitos méritos, porque ele jogou bola também. Ele fazia gol, ele era inteligente, ele era líder. São coisas importantíssimas. Tu jogar bola com inteligência. O Fernandão sempre foi assim. Então, mais o entorno do Fernandão, né? Aquele monte de cara bom, desde o goleiro, zaga. O Índio foi um senhor zagueiro. É verdade. O Klemer, o meio de campo do Inter, e o técnico, o Abel. Então, aquele Inter de 2006, para mim... Tem gente que diz que até o Inter da Sul-Americana foi melhor que o de 2006, mas eu... O que ganhou do Boca? O que ganhou do Estudiantes na final da Sul-Americana. Mas acho que ganhou do Boca também, se não me engano. Nós tínhamos perdido nós, né? Eu sou colorado, né? Acho que nós tínhamos perdido um ano anterior, ou 2 anos antes, e depois a gente ganhou deles, né? Isso. Nós íamos no jogo, né? Nós íamos todos. Mas o de 2006 eu acho que foi o melhor Inter, né? Eu sou colorado, tu sabe que eu acho o Grêmio de 95, lá 96, esse Grêmio que tu falou, eu acho melhor do que o Inter de 2005, 2006. E eu sou colorado, cara, mas eu apostava contra o Grêmio, mas gostava de olhar o jogo do Grêmio. Sim. Porque eu achava uma aula de futebol aquilo ali. Cada posição escolhida parecia a dedo e muita sobra de outros times, né? Sim. O Jardel Paulo não jogava Nunes, Jardel. no Vasco, né? Paulo Nunes era do Flamengo. Veio. Isso, Aí o Magno veio junto, né? O Magno não chegou a jogar no nível do Paulo Nunes e do Jardel. E o Grêmio foi inteligente de trazer o Dinho pra frente da área. Era de São Paulo, né? O Dinho. Assim, o Grêmio tinha o Goiano pra bater falta, tinha o Arce pra bater falta, tinha Arilson também pra bater falta. Então, assim, tinha... a falta do Arce era aquele cruzamento perfeito pro Jardel. Cruzamento pela esquerda, Carlos Miguel, Arilson... Então era um time completo, realmente, sabe? Tinha uma saída de bola com Adilson.
muito qualificado. O Adilson sempre foi extremamente técnico. Tinha um goleiro que era, acima de qualquer coisa, era um torcedor do Grêmio embaixo dos paus, que fazia tudo pelo Grêmio. É verdade. Né? Sabe? Isso pesa muito. Né? O cara que se criou na base do clube também. Tá louco. Então, o Roger também. O Roger, ninguém passava por ele. O Roger era um baita marcador. O Roger jogava bola também. Jogava muita bola. Por isso que eu acho injusto quando o torcedor do Grêmio agora que tá vendo que o Roger é treinador do Inter, que ele comemora, aí tiram uma foto assim dele sorrindo e vibrando, assim. E pá, agora tu me decepcionou. E aí tem gente que quer tirar da calçada da fama do Grêmio. Eu acho muito injusto. Eu também acho injusto. Porque ele, olha, cara, eu fui testemunha, eu vi, sabe? Sim. Não sei se todo mundo que tá contra o Roger hoje em dia viu o que ele fez. É verdade. Esse cara era outro. Na época era um gremistão. Sabe? Ele. Não sei, nem quero saber se ele é gremista ou se ele é colorado desde quando ele era guri. Mas quando ele foi jogar no Grêmio, ele vestiu aquela camisa no mesmo nível do Derlei que eu falei aqui. Cara. Como torcedor, como cria da base. É verdade. Que jogou bem demais e participou de conquistas importantíssimas. Cruzamento, inclusive, para o gol do Carlos Miguel em pleno Maracanã, na Copa do Brasil de 97. 100 mil torcedores no Maracanã lá. Já pensou, cara? Que frieza, né? Mas jogou muita bola o Roger. Ele é um baita treinador hoje. Também. Né? É um baita treinador. Eu queria o Roger no Inter antes de ele assumir o Grêmio. Acho que ele estava no Bahia antes, a primeira vez. Antes de vir pro Grêmio? Não lembro. Onde é que ele estava. Eu sei que ele treinou o Bahia, ele treinou o Atlético Mineiro. Mas teve Colorado que não queria o Roger, né? Sim, Teve Colorado que não vai querer o cara, é demais. Sim, eu acho ele um baita treinador. Né? É um baita treinador, conquista o respeito dos jogadores. Esse eu tive como acompanhar treino dele lá em 2016. Ah, que legal, cara. Quando ele estava no Grêmio, e que o Grêmio naquela oportunidade abria ainda os treinos. E ali deu pra ver, assim, como o treino dele é colado no jogador, sabe? Grudado no atleta, dentro do campo, orientando do lado do cara. Tem treinador que fica lá na beira do campo, longe, bota o seu auxiliar pra comandar. Não, o Roger é mão na massa mesmo e orientando com dedicação, com vontade, é estudioso. Então legal, eu acho que ele ganha o jogador para ele fazendo. O jogador compra a ideia dele. Sim, e assim cara. A coisa anda, né? Rafael, qual foi a transmissão como comentarista do jogo mais memorável, assim, aquele que tu não vai esquecer nunca, que tu tava lá ou que tu depois fez a cobertura? Ah, sim. Assim, apesar de ter quase 30 anos de jornalismo e sendo desses 30 aí 11 no esportivo, eu não tenho tantas coberturas de tantos jogos feitos. Tanto é que esse é um outro passo que eu quero dar, que é comentar muito mais jogos de dupla Grenal. Sim. Eu faço mais pós-jogo, apresentando no estúdio e tal. Mas, bom, já transmiti jogo de futsal, já transmiti jogo de divisão de acesso, já transmiti jogo de gauchão. Já transmiti jogo de brasileiro, de Copa do Mundo. Então eu vou ficar com os 2 jogos do Brasil que eu transmiti lá em Fortaleza, né? Da Copa de 2014. Primeiro foi Brasil 0, México 0. 60 e poucas mil pessoas lá na Arena Castelão. E eu fiz o trabalho de repórter da torcida, né? Legal, entrevistando o torcedor na época. E foi 0-0. O Ochoa, goleiro do México, fechou o gol. E aí o placar ficou em branco. E o outro jogo... Até esse outro jogo é que fica em primeiro lugar, que é Brasil e Colômbia. 2-1 pro Brasil. O saudoso Vianney Carlet, que ia ficar do lado do Pedro na cabine. O Vianney passou mal, teve que retornar para Porto Alegre. Olha. E como abriu essa vaga na cabine, eu que estava fazendo repórter de torcida com o Lucianinho, o pessoal preferiu manter o Lucianinho na torcida e me botou lá para a cabine com o Pedro para fazer minha transmissão dali, legal. A minha participação dali, como mais um repórter de jogo. Então aquilo ali, numa Copa do Mundo, do lado do Pedro, tava o Zé Alberto, o Sérgio Boas, quem mais? Acho que... do lado dessas feras ali,
Bah, que legal. Foi, pra mim, histórico, né? Foi o jogo que o Neymar Foi o jogo que o Neymar se machucou e depois aí, então, eu tive que sair correndo dali pra descobrir qual era o hospital que ele estava indo. E ali eu fiz uma cobertura que eu acho que me garantiu no esporte, que foi a cobertura que me garantiu realmente que na volta eu ia fazer parte definitiva do departamento de esportes da Rádio Gaúcha. Bah, que show. Ô, cara, vamos falar, eu posso falar um pouquinho da seleção contigo? Pode. Treinador, cara, quem tu acha que deveria ser? Bah. Ia ser difícil, né? Tu aceitaria um treinador estrangeiro? Porque tem muito jogador de futebol que diz que não e tal, né? Que não quer. Eu aceitaria. Pra mim não... Tem que ser bom, né? É. Eu penso assim, não interessa de onde é o treinador, ele tem que ser bom. É o que eu penso. Eu não tenho nada contra treinador estrangeiro. Mas ele tem que conhecer também. Tipo, Sim. O Quinteiros veio pro Grêmio aí, deu pra ver que ele não entendeu muito onde ele tava pisando. Ele tem que saber. Ele tem que saber onde está pisando. Andagora, primeira coisa de tudo é inverter isso aí. Jogador não pode escolher treinador. Andei lendo que Jorge Jesus, por exemplo, não seria aceito pelo grupo de jogadores da seleção brasileira. Pô, que grupo é esse que aceita? Que moral tem esse grupo para aceitar ou não aceitar um treinador na seleção brasileira? Esse grupo tem que treinar mais e tem que vestir com mais prazer, com mais amor a camisa amarela, que ainda é amarela, né? É verdade. Não, amarela. Ainda é amarela. Então, assim, é isso. Porque tá muito fácil para esses jogadores virem para a seleção, joga 2, 3 partidas, depois volta e disputa os campeonatos que eu sei que eles gostam pra caramba, Champions. Exatamente. E tal, os campeonatos onde eles estão nos seus respectivos países, onde estão sendo bem tratados e tal. Mas a gente quer ver na seleção esse desempenho. Exato. Então, assim, voltando para a questão do treinador, para mim não tem problema nenhum. Jorge Jesus é um vencedor, é um vitorioso, encaixaria bem. Abel Ferreira é um cara... a gente pode discutir aí como ele é fora como ele é nas coletivas e tal. Mas é um treinador bom, né? Um treinador bom. E no Brasil até tá difícil encontrar, assim, treinador que realmente seja unanimidade, assim, esse eu acho que vai encaixar, vai ter pulso. Isso. Porque tem que ter pulso, né, com essa... É muita vaidade. Isso, cara, eu ia te dizer. É muita vaidade dentro do vestiário da seleção. Eu acho que um Filipão... Claro, o Filipão não vai assumir, mas tinha que ser alguém, eu acho, no perfil do Filipão. Que mande. Porque tem que ser alguém que tenha força também com o jogador, que o jogador respeite. Isso aí. Senão vai ficar mais complicado, seja quem for. Às vezes não consegue, né? É por aí. Eu acho que é esse o perfil que tem que ser, porque senão eles tomam conta, né? É muita vaidade exagerada, assim. Inclusive com a liderança de um cara que para muitos é unanimidade, mas para mim não é. O Neymar, né? O Neymar é bom de bola, sim, é craque. Mas para mim ele não é referência, eu sempre digo isso. Ele não é referência para mim. Eu também acho. Ele podia ser um baita... Podia ser melhor do mundo, que não foi, na bola. Por decisões erradas. E podia ser um ser humano muito mais agradável do que só estar envolvido em polêmica, em coisinha fútil, em coisas pequenas, assim. E com a bola que ele tem, ele poderia ter uma liderança violenta na seleção. Sim. E usar para o bem, para o jogador, para empenhar o jogador. Isso aí. Pois é. Agora vamos voltar um pouquinho para a dupla Grenal, né? Vamos. Que é o nosso chão aqui. Eu sou colorado, como eu te falei, né? Tu acha que esse Inter que tá aí hoje tem condições de ganhar uma Libertadores? Tem condições. É um time bem organizado, é um time que quando os titulares estão em campo é um time forte. Quando tem que fazer algumas trocas, dependendo, ele cai um pouco de rendimento. Mas é um trabalho que está no caminho certo. Eu acho que o Roger conseguiu, assim, tirar muita coisa do elenco dele, sabe? Conseguiu puxar todos para o mesmo caminho. A gente vê o Inter, assim, um grupo de jogadores que está respeitando o trabalho do Roger. Ninguém está destoando, assim, tipo, insatisfeito, sabe? Ele consegue manter aquela disputa entre Valência e Borré, sem que haja insatisfação, também lidando com... O futebol tem muita vaidade, né? Então, ele consegue lidar com tudo isso, que é importante.
É importante. E o Inter, apesar de oscilar um pouco, de vez em quando, eu acho que ele é um time que está preparado aí para grandes desafios, né? Só que esses desafios são difíceis, porque não é fácil tu manter... Como a gente falou no início da conversa, né, da nossa entrevista, o futebol ele é muito preparo físico. E quando tu joga quarta e domingo, só nesse mês de maio agora, o Inter tem jogos importantíssimos. Sim. Por 3 competições. Por Brasileiro, Sim. Libertadores e também o jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã lá no Ceará. Que talvez seja que vai, teoricamente, né? É o jogo mais fácil, mas tem muita viagem, tem muito jogo difícil. E tu manter a corda esticada sempre assim é difícil. Aí tu começa a perder jogador... Aí já vai ter que recorrer ao reserva, aí teu elenco já não é igual ao do Flamengo, ao do Palmeiras, né? A reposição não tem. Tá muito ligado à grana também, né? O futebol. Muito, né, cara? É verdade, tu tem que ter dinheiro pra fazer grupo, né? Pra fazer grupo. Porque o grupo é mais importante, às vezes, do que fazer um time. Se tu não tem grupo, tu não ganha brasileiro, por exemplo. De jeito nenhum. E eu tô com uma saudade. O último brasileiro que o Inter ganhou foi em 79, eu tinha 1 ano. Um aninho. 1 ano. Não vi o Inter ser campeão do brasileiro. Eu vou te dizer que eu preferiria até ser campeão do brasileiro agora do que da Libertadores. Que é mais difícil. Eu acho mais difícil, né? Eu acho bem mais difícil. Porque a constância... O mata-mata eu acho que é mais fácil. O mata-mata é mais fácil. Porque o jogador não, é menos sabe, difícil. É menos difícil, vamos dizer assim. Porque o jogador sabe que é só aquele jogo, né? Senão... Isso. Dá pra trabalhar aquilo ali, sabe? Isso. O brasileiro às vezes vai fugir do teu controle. Perfeito. Tu vai ter que poupar aqui, ali, ou vai estourar um jogador importante, e aí tu já não tá no nível daqueles outros elencos que a gente falou agora. Sim. Daí teu time já vai, obviamente, cair de rendimento. Aí, pra fazer caixa... Tu vai ter que vender o Vitão no meio do ano, ou vai ter que vender, sei lá, algum outro importante aí no meio do ano. Como foi em 2009, né? O Inter tava bem, vendeu o Nilmar no meio do ano. Ali eu disse pros amigos assim, ó, aqui o Inter tá abrindo mão de ganhar o Brasileirão. Sério, eu disse, cara, ó, aqui o Inter tá abrindo mão de ganhar o Brasileirão, porque tá vendendo o Nilmar. E eu sempre fui muito crítico do clube vender, assim, quando tu pode seguir com o jogador e ganhar algo com ele. Entendi. Mas hoje eu compreendo muito mais, assim, essa história de que se tu não aproveitar a oportunidade, se não vender, o teu caixa... É o momento, às vezes, teu caixa, e o teu caixa não vai fechar depois, não suporta, né? O futebol tá muito ligado ao dinheiro, muito. Né? Tu acabou de dizer, não tem como, né? Ô, cara, e o Grêmio? O Grêmio vai lutar pra não cair? Eu não tenho dúvida que é só isso aí pro Grêmio. Puta, que merda, cara. Que em algum momento cai na Copa do Brasil, em algum momento cai na Sul-Americana. É uma bola muito, muito fraca. Eu tenho batido na tecla. O Quinteiros teve culpa? Teve. A direção teve culpa ao montar um elenco... um elenco mal planejado. Sim. Só que em determinado momento, alguns ainda diziam, não, mas o grupo é bom. Pelo menos, o grupo do Grêmio é bom. Eu não acho o grupo do Grêmio bom. Entendi. Eu não acho o plantel do Grêmio bom. Tu vê, o Gemerson é ruim e tava de titular até pouco tempo. E aí tu pensa, quem tu vai botar no lugar do Gemerson? Aí tu já tem que... Aí já tem Kahneman e Wagner Leonardo. O cara já era titular, né? E tava mal, imagina, vai botar quem? Aí tu tem, por exemplo, quem são os 2 melhores, então? Wagner Leonardo e Kahneman. Mas daí são 2 canhotos. Aí tu já tem que mexer em um dos 2. Olha então só. É isso que eu falo de elenco mal planejado, sabe? Tá, entendi. Porque os outros já não dão conta do recado ou estão machucados. Aí o articulador, nenhum convenceu ainda. Sim. Monsalve e Cristaldo. Nenhum assumiu, me dá essa camisa comigo. 10 aí que é comigo. Até agora nada. Sempre tem crítica ou a um ou ao outro. Volantes, tem vários ali, mas tudo volante comum. E o Grêmio toma gol toda hora com uma zaga desprotegida. Então, tá bem difícil assim ver algo a mais que dê para fazer no Grêmio sem ser a próxima janela de contratações, acertar dessa vez. E aí o Grêmio realmente ter com algumas peças novas um segundo semestre melhor. E aí vai ter que gastar bem, né? Vai ter que gastar. Certo, vamos vai dizer gastar assim. bem certo. Pra trazer... Que não é fácil também. Exato. Não é fácil. Exato, que loucura, cara. E me diz uma coisa, qual é o melhor 10 do Brasil hoje, que tu acha? Alan Patrick,
Mas eu gosto muito do Arrascaeta, do Flamengo, Eu né? também gosto do Arrascaeta. Gosto muito mesmo. Mas o que o Alan Patrick tá fazendo é um negócio sensacional, cara. Né, Com a idade dele, fazendo gols, dando assistências, acelerando e desacelerando o jogo na hora certa, que é uma função do 10 inteligente. Sim. Né? Fazer o teu time respirar, prender a bola, passes precisos. Olha, realmente é bonito de ver ele jogar. É bonito, sabe? Como ele se desvencilha da marcação. Às vezes tem 2, 3 e ele não se apavora. Ele parece um falso lento, né? Parece tá tranquilo, demais. e aí gira para um lado, gira para o outro. Isso é muito da pegada do treinador também, né? Também. Deixar ele mais livre, que ele tá mais a pegada do Douglas 10, do Grêmio, lá naquele período. Lá, O Douglas, o pifador? Sim. Fica mais livre, flutuando no campo. São os raros camisas 10 ainda, né? O Douglas até já parou, mas Alan Patrick ainda tá aí. O Arrascaeta. O Everton Ribeiro, não é? Everton Ribeiro já jogou mais, né? No Flamengo, no próprio Cruzeiro. Tá no Bahia. Tá no Bahia e muitas vezes joga também mais pela direita, assim, né? Sim, o Ganso, né? Tem o Ganso também no Flu. Um pouquinho mais pra trás ele joga, né? Não, o Ganso é 10. É 10. Um 10 mais paradão, assim. Mas ele bota a bola onde quer, né? Todo jogador diz que o Ganso é craque, né? Sim. Quando pergunta lá, craque, gênio, não sei, todos dizem que o cara é muito bom, né? É que ele acha espaços que muitos jogadores não encontram, né? No meu entendimento, assim. Os passes, assim, o espaço entre os marcadores que ele consegue botar aquela bola não é para qualquer um. E aí ele é um baita pifador, ele é muito altamente técnico. Só que o que não ajudou o Ganso nos últimos tempos foi a falta de intensidade, né? Que é aquilo que a gente falou. O Ganso nos anos 80, nos anos 90, os anos 80 ali, eu acho que ele conseguiria jogar lá no nível do... Sim, tinha muito camisa 10 bom nos anos 80, né? Tinha mais espaço. Pita, Dicá, Zico. Sim, cara, claro. Pô, tinha muito camisa 10 bom. E o Neymar falou que quando eles surgiram, o Ganso era o cara no Santos, né? Eram os dois, eu acho. Eram os dois. Eu ouvi mas o Ganso era... Diz que o Ganso era a grande aposta do Santos. Sim. E jogou muito, né? Ele jogou muito. Ele se machucou, depois machucou, e aí demorou pra engrenar. E aí até que voltou a jogar bem de novo. E segue num nível diferente daquela outra oportunidade. Aquela época lá ele jogava muito mais. Ele tinha mais intensidade, parece. Tinha, também, né? Conseguia fazer mais as duas coisas, né? Intensidade e a técnica dele, Isso, né? Ô, Rafael, tu consegue fazer o melhor time da dupla Grenal pra nós? Que tu viu? Melhor time da dupla Grenal. O melhor que assim, eu vi. Eu não sei se tu entendeu. Goleiro, um time só. Pega a dupla inteira. Sim, uma seleção. Isso, a seleção da dupla Grenal. Não precisa, assim... Já começa uma polêmica pelo goleiro, tá? Sim. O goleiro foi de seleção brasileira, foi campeão do mundo, mas no Inter não jogou tanto... Jogou muito bem, mas assim, nos Grenais ele falhou, por exemplo. Ele não foi tão bem assim. É o Tafarel, mas eu vou botar o Tafarel. Tá. E também contra o Bahia, né? Ele falhou, lembra? Contra o Bahia... O Dodô era... Bobô, isso. Dodô não, Eu Bobô. sei que o Bahia virou aquela final lá, aquela final em 89. Era 88, mas a final foi em 89. Mas lá eu não lembro de falha dele. Eu me lembro desse jogo que eles fizeram até umas mandigas lá. Sim. Alguma coisa teve assim, mas eu tinha 10 anos, né? Não vou lembrar muito bem. Lá o Inter saiu na frente, com o gol do Leomir. Aí o Bobô fez 2 gols, o Bahia virou e depois foi 0-0 no Beira-Rio. Isso. Mas lá nos falha, 2 gols eu acho que não foi falha do Tafarel. O Mazzaropi não. Tu chegou a ver o Mazzaropi jogar? Vi. Baita goleiro. Eu tinha uma raiva do Mazzaropi. Baita goleiro. Né? Se não me engano, um dos orgulhos dele é não ter tomado gol de falta do Zico. Ah, é? Eu entrevistei ele. Ele não é um goleiro muito alto, né? Não. Pra goleiro. Mas muito ágil. O Mazzaropi
Mazzaropi na semifinal de 83 lá, o Grêmio pegou a América de Cali, Libertadores, ele pegou pênalti em Porto Alegre, foi fundamental naqueles confrontos lá. O Mazzaropi na decisão contra o Peñarol em 83, Libertadores. Em Porto Alegre também o jogo estava encardido, difícil. Segundo tempo estava 1-1. O primeiro estava 1-0 o Grêmio, daí o Peñarol empatou. Aí o Peñarol tinha um centroavante chamado Morena. Ele arranca do meio de campo sozinho. Ele ia fazer o 2-1 e o Mazzaropi sai e salva a Libertadores do Grêmio. Nossa, O pessoal se prende muito aos 2 gols, ao balão do cruzamento do Renato, e aí o César vai lá e faz o gol de cabeça. Sim. Mas é que tem esses detalhes de jogo, assim, que o Mazzaropi foi fundamental. O Mazzaropi foi fundamental na Libertadores de 83. Mas dos que eu vi jogar, Tafarel, Arce, eu acho, né? Eu teria que pesquisar bem, assim, mas... Índio ou Adilson? Índio. Arce, Índio. É que o Índio era pela direita e o Adilson... Então vamos botar Índio e Adilson. Tá. Lateral esquerdo, Roger. Não tem como, né? O campeão do mundo pelo Inter foi o Rubens Cardoso, né? Foi o Rubens Cardoso. O volante, Dinho ou quem? Dinho. O Dunga tu não viu jogar no Inter? Não, no muito retorno. pouco, muito pouco. No retorno eu vi. No retorno, mas daí já tava não, ali não conta mais. Não conta. Não, ali... Não foi ali que ele foi pra seleção. Acho que Dinho, Sandro, o Inter teve um volante muito bom. Sandro. Jogou bola esse Sandro, cara. Dinho, Sandro, aí 2 meias e 2 atacantes. Tipo Fernandão e Jardel, então. Fernandão e Jardel na frente. Tá, e os meia? E meia D'Alessandro. E o Gaúcho, não vai botar o Ronaldinho Gaúcho? E Ronaldinho, pode ser. E aí, foi satisfatória essa seleção? Louco. Tafarel, Arce, mas como eu te disse, tinha que pensar. Eu posso estar sendo injusto assim, de esquecer, né? Sim. Muito tempo, isso aí são... Eu tô com 52, eu comecei a gostar de futebol com 10. Sim. Então são 42 anos muito tempo. De times de dupla Grenal que eu teria que olhar assim, eu te entendi. um por um. Mas Tafarel, Arce, Índio... Isso é uma boa pergunta que tu fez, hein? Tafarel... É que é difícil, tem muita gente que passou boa. Tafarel, Arce, Índio, Adilson e Roger. Dinho, Sandro, D'Alessandro, Ronaldinho, Fernandão e Jardel. Pô, Jardel era... Não tem jogador de velocidade, né? É Fernandão e Jardel e é D'Alessandro e Ronaldinho. Não tem aquele ponteiro, assim. Mas... Cara, o Jardel fazia gol, né, cara? De tudo que é jeito. Bico, cabeça, então nem se fala, né? Eu vi uns caras falando dele... Eu vi o Vampeta falando dele que o cabeceio dele era um tiro. E do jeito que a bola viesse quadrada, ele cabeceava pro gol. Era um tiro. Era muito forte. O do Fernandão também era muito forte. Também era? O cabeceio do Fernandão era... Olha só. Muito forte. Cara, as mudanças que tiveram do futebol lá, de quando tu jogava ainda pra hoje, o que tu acha que foi as principais, assim? Físico? Tático? O quê? Físico, tático. Agora todo mundo querendo jogar... A principal é que, assim, na minha época, o ponta direita era destro e o ponta esquerda era canhoto. É verdade. Tu deve ter me feito muito teste de ponta esquerda. Canhoto. É verdade, cara. E eu também. Tudo que era teste que eu fazia era... Quem é ponta esquerda? Eu. Porque eu gostava de tentar driblar pro fundo e cruzar. O teu objetivo era cruzar pro centroavante. Né? Sim. E poucas vezes cortar pro meio porque ficava ruim de bater de direita. Então essa inversão hoje em dia, para deixar o lateral passar, e antes era só o ponto, o lateral ia normalmente só até o meio.
né? É verdade. Não fazia muita jogada verdade. de fundo, Tinha ponta. lateral. Lembra do Maurício? Maurício, ponta direita, jogou Do no Inter e no Grêmio. E no Grêmio também, né? Sim. É verdade, o Maurício. Maurício. O Fabiano Cachaça. ponta direita. É verdade. Eu acho que essa foi uma mudança, assim, de posição, mas de esquema. Hoje em dia, todo mundo nesse 4-2-3-1, né? Tá. 2 volantes, aí usa esses 2 extremas, bota um cara aqui que não é bem o 10 da época, porque não tem mais tanto, né? Mas quem tem consegue fazer jogar esses pontas. Sim. Mas mudou muito também a questão, acho que física, né? Muita questão né? física mesmo, assim. Não endureceu muito os jogadores, tu acha? Pode ser. Eu vi o Edilson falando. O drible é mais em velocidade hoje em dia, né? Não Isso, tem mais põe aquele... na frente, não tem. Põe na frente. Eu vejo dessa forma, assim. E antes já era uma coisa mais bonita de se ver. Isso, É difícil, assim, dizer... O que dá mais resultado? Se não tem mais aquele habilidoso ou a velocidade do jogo de hoje em dia não deixa... prejudica esse habilidoso. Sim. Mas que era legal ver aquele habilidoso lá dos anos 80 jogando. Sim. Era muito bom. Zico, Dinamite, Sim. esses caras era muito bom de ver. Eu vi o Edilson falando, o Capetinha, que se ele fosse... Ele, o Romário, esses caras fossem fazer um teste hoje, não passavam pelo tamanho deles. Ah, pois é, né? Porque agora é tudo gigante, os caras, ainda mais atacante, eles não querem baixinho, né? Pois é. Eu vi ele falando alguma coisa parecida. E eu vi o Alex, sabe o Alex também? O Alex. O que jogou no Inter? Não, o Cabeção. Ah, sim, aham. Falando também que ele disse que a base tem que ganhar título, daí o habilidosinho bom, o treinador da base precisa do emprego. Aí o cara que é bom, mas é pequeno, com 15, 16 anos, não vai disputar com os caras gigantes. E aí eles acabam meio que tirando esse pessoal para ganhar título e continuar no clube. Essa é uma discussão antiga já, assim. Tipo, o que vale mais a pena nas categorias de base? Só formar jogador e não se preocupar com o título, ou também ganhar os títulos, ou jogar para realmente competir e ganhar os títulos? Eu acho que tem que ser as duas coisas, assim. Né? O cara tem que aprender a ganhar também, sabe? É verdade. O guri tem que aprender a ganhar também, tem que pegar gosto pelo caneco, pela faixa no peito. Claro. Mas o principal realmente é formar, né? Óbvio. Sim. Mas isso que tu falou é uma verdade. Daqui a pouco até o emprego do treinador da base, a batata dele vai estar assando. Assim, tá perdendo tudo que é campeonato aí no Sub-20, no Sub-17. O que tá acontecendo? Troca isso aí, tira. Pô, daí o cara tá num clube grande. Tá louco pra subir degraus. De repente até ganhar uma chance na comissão técnica do profissional. Né? Daí o salário dele já vai melhorando. Aí o cara também vai, às vezes, querer preservar o emprego dele e vai ficar focando só no resultado. É verdade, eu vi também, eu acho que o Luxemburgo falou que também antes se jogava nos campos cheios de buracos, isso ajudava na habilidade. Eu concordo. Daí tu tinha a bola, foi pra lá, tu tinha que ter o raciocínio muito rápido, hoje não tem, é tudo... Tu abriu a nossa entrevista falando de um amigo que a gente tem em comum, que é o Tite, né, que jogou nas categorias de base do Grêmio e do Inter. Na época que ele jogou... Era campo assim, cheio de irregularidades. Sim, tu tinha comentado ali também. E para dominar a bola só quando ela estava realmente no teu corpo ali, para ver como ela chegou. Olha que se ela chegou mais acima, se ela chegou mais abaixo, e aí é tudo reação rápida. Aquilo ali era um treino. Tu jogar num campo irregular, num campo esburacado, era um treino constante, cerebral e mecânico, assim, claro. De domínio de bola, de habilidade. Não era fácil. Improviso. Improvisa, né? Isso aí. É verdade. E esse nosso amigo em comum dominava do jeito que ela vinha. Olha só, né? Qual é o próximo jogo do Inter na Libertadores? É contra... Nessa quinta-feira contra o Atlético Nacional de Medellín. Tu consegue falar um pouquinho desse jogo para nós? Claro. O que tu espera? Claro. O Atlético Nacional, na abertura da Libertadores, ganhou de 3-0 em casa do Nacional do Uruguai. Depois saiu para jogar contra o Bahia e contra o Inter e perdeu as duas. Né? Primeiro para o Inter e depois para o Bahia. E não é porque perdeu essas duas que ele é um time ruim, ele é um time bom.
Tanto é que no Beira-Rio o jogo só ficou bom pro Inter quando o ponteiro direito deles foi expulso. E aí o Inter se soltou, melhorou no jogo. E no seu estádio, com a torcida fanática que eles têm e a necessidade do Atlético Nacional de vencer para se recuperar nesse grupo e tirar a vaga ou do próprio Inter ou do Bahia, eles vão partir para cima do Inter. Não tenho dúvida disso. E o Inter vai ter que estar pronto para um dos principais desafios do ano. Talvez o maior desafio do ano é sair desse jogo no mínimo com um empate, porque tu tira 2 pontos do Atlético Nacional e depois tu tem um jogo contra o Nacional do Uruguai fora e o Bahia em casa. Aí o Inter consegue deixar a situação um pouco menos difícil de passar para a próxima fase. Olha só. Mas tem que enfrentar essa batalha aí, senão o Inter corre sério risco de não passar mesmo da primeira fase da Libertadores, porque o grupo realmente foi um grupo mais forte que os outros. Nossa, e o próximo jogo do Grêmio contra quem vai ser? O Grêmio pega no Brasileirão o Bragantino no fim de semana, né? E tu consegue falar um pouquinho para nós também? O Grêmio tem que se soltar mais com o comando do Mano Menezes. Se ele ficar só se defendendo, com essa história de que tem que arrumar a cozinha, que é o sistema defensivo, é uma verdade. Sim. É uma verdade. Mas se ficar até o fim do ano jogando assim, vai ser sofrimento pro torcedor o ano inteiro. Eu tô querendo ver mais evolução nesse time do Grêmio, mesmo eu achando que é difícil com o elenco que o Grêmio tem. Só que o especialista mesmo tá lá, é o Mano, com auxílio de outro especialista, que é o Filipão. Eles não chegaram à seleção brasileira à toa. São 2 caras que treinaram a seleção. Então, eu não sei qual é a solução do Grêmio, mas eles estão lá e estão ganhando bem para saber. Então, ficar jogando só, marcando, só reativo, como a gente diz, primeiro marcar para depois especular uma jogada, é pouco para um clube do tamanho do Grêmio. Então, tem que fazer isso o mais rápido possível para poder dar mais tranquilidade pro torcedor. E tu fica chamando o outro time para cima, né? Também. De ti. Tem isso também. Não para nunca de te atacar, né? Fica mais complicado. Eu não sei, não entendo taticamente muito, mas... Não, mas é isso aí. Fica mais complicado. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Cara, quais os teus próximos passos, assim, na tua carreira? Qual seria? O que tu mais gostaria de fazer? Comentar jogos da dupla Grenal. Isso aí eu acho que tá faltando ainda, né? Comentar jogo do Inter no Beira-Rio, comentar jogo do Grêmio na Arena, com 30 mil torcedores no estádio, acompanhando tua opinião, teu pós-jogo, tua análise da entrevista coletiva. Isso eu gosto muito, eu tô pronto para isso há muitos anos, né? Mas gostaria de fazer mais, O programa da madrugada, ele me satisfaz, assim, é um programa que me alegra muito. Como eu te disse antes da entrevista até, e vou falar aqui no ar, né? Eu vou lá para as madrugadas há mais de 10 anos, tô com 52, mas parece que eu sou um estagiário com 19, 20 anos, porque eu amo o que eu faço. Olhar os jogos, ter minhas opiniões, compartilhar com o público, certo ou errado, mas compartilhar com o público e trocar ideia com o público sobre futebol. Recebendo crítica, elogio, tanto faz. O que eu não gosto são as ofensas, que vêm em grande número também. É ruim, é triste, mas... Porque a gente é pai de família, a gente não já trabalhou tanto tempo, já tem uma vida aí, que às vezes quando a ofensa vem, a gente realmente não curte, sabe? Mas, até porque o trabalho que eu faço é um trabalho assim que... como eu disse, eu posso estar certo ou errado nas minhas análises, mas é em relação àquilo que eu penso em relação ao futebol, nada mais do que isso. Não é paixão por A ou paixão por B. Tanto é que eu nunca vou querer entrar nessa onda de identificação por A ou por B. Né? Porque não é o que eu gosto na análise do futebol. É isento. Eu gosto da análise isenta, errada ou certa, mas dentro daquilo que eu penso sobre futebol. Para deixar bem claro. Legal, e isso me dá prazer e
E compartilhar tudo isso nas madrugadas com a interatividade do público de uma rádio do tamanho da Gaúcha, que tu fala uma coisinha, tu chama... É verdade. Tu dá o número do WhatsApp, tu olha pra tela, vem umas 20 mensagens. Tu dá de novo o número do WhatsApp, vem mais umas 20. Nossa. Aí tu lê 1, 2, 3, vem mais umas 20 ou 30. Nossa. Então essa repercussão, ela é muito legal, né? Muito bacana. Mas a gente sempre quer novos desafios, Sim, né? Não sim. dá pra ficar Sim, achando que estagnado sempre nisso. tá bom, que sempre por aí tá legal, né? Ô, cara, e tu lida bem com essa... Quando te xingam ou coisa parecida? O pessoal xinga muito, cara. Eu não entendo isso. Xinga. Eles tentam buscar alguma coisa na tua fala que vá te identificar com o Grêmio ou Inter. Entendi. Que tu tá falando aquilo por ser gremista ou por ser colorado. Eles não vão... Alguns, né? A maioria acho que entende. Sim, que tu tá sim. falando ali com o coração aberto, com aquilo realmente que tu viu. Porque eu não vou estar lá 30 anos... Não, em algum momento alguém ia em 30 anos saber que o cara não tá fazendo o trabalho correto. Sim. Em 30 anos, acho que o cara Claro, consegue perceber que tu tá lá, que tu tem credibilidade, que tu não estaria num canhão como a RBS, falando bobagem ou sendo tendencioso para A ou para B. Perfeito. Né? Então, a gente tenta fazer tudo certinho lá e quando vem a crítica forte, a gente tem que descartar. Sim. E quando vem a crítica honesta, Sim. forte, mas sem palavrão, às vezes até Sim, forte, sim. eu leio, penso sim, se eu não exagerei que legal. em Sim. algo que ele está se referindo. Esses tempos, eu critiquei muito o lateral direito do Inter, o Aguirre. Tá. Em determinado momento, eu realmente tuitei assim, ó, do jeito que tá indo, ele não pode mais jogar no Inter. Ele não tá do tamanho do Inter. Só que ele foi melhorando. Tá. E chegou um ponto que eu pensei, não, agora é o momento, realmente, depois de tantos jogos mais interessantes, Olha que legal, cara. é o momento de eu pedir desculpas para esse jogador. Olha só. Porque eu tô lidando com família, eu tô lidando com um atleta, um profissional, um ser humano, com família, com... Tudo isso a gente legal, tem que saber. E eu levo isso em consideração. Eu não gosto de ser injusto. Sim. Mesmo sabendo que a injustiça ela vai acontecer em alguns momentos. Sim. Mas aí eu peguei e disse, não, agora eu quero pedir desculpas pro Aguirre, porque eu fui definitivo numa postagem entendi. e ele foi provando que ele foi bem, que ele ganhou até campeonato, o Gauchão, se firmou, tem jogado melhor e tal. Não é um craque, não é um grande jogador no meu entendimento, mas pelo menos não é aquilo que eu escrevi. Sim. Ô, cara, Sabe? e tu também não fica... Por exemplo, como é que eu posso te dizer isso? Tu não fica... Tu escreveu alguma coisa ou falou alguma coisa, tu não fica... mesmo que o cara tenha melhorado, tu não fica, tipo... como é que eu posso te dizer? Pregado ali na tua opinião só porque não posso ter errado pra não mostrar, sei lá, que de Não. repente o cara... Que foi o que tu falou agora, né? Não, eu tenho que analisar jogo por jogo. Entendi. Eu tenho que cara. analisar jogo por jogo. Se no outro jogo ele foi o melhor em campo, eu tenho que votar nele como o Olha melhor só, em cara, campo. isso é legal, meu. E tenho que dizer, olha, não vi bom futebol no jogo passado, mas dessa vez mudou muito e fez isso, e com méritos foi o melhor em campo. Ponto. Olha que legal, cara. E até Que legal. contextualizar, né? Voltar a falar daquele Sim. problema da outra vez que eu critiquei e dizer agora, deixar claro que houve uma evolução. Que legal, cara. Isso é legal. E tem que ser justo. Agora, se eu tenho uma opinião, e agora não sei se vai dar polêmica ou não, se eu tenho uma opinião sobre determinado jogador e tô convicto disso, Sim. claro que a gente pode errar, Tá. mas eu bati muito na tecla do Rodrigo Dourado, cara, no Inter. Tá. Que eu nunca achei um grande volante. Sério, cara? Eu nunca achei um grande volante. Olha só, cara. Eu E- achava que ele jogava bola. Eu achava ele um volante assim, muito de passe pro lado, burocrático, Tá, não burocrático, lançava uma sim. bola, não arriscava nada. E eu insisti muito nisso. E a torcida realmente veio muito, muito forte para cima de mim, a torcida do Inter, dizendo que eu pegava no pé do jogador. E eu sempre dizia, eu não tenho nada contra ninguém, contra nenhum jogador e nenhum ser humano. Eu tenho minhas convicções de futebol. E para um volante
que é uma posição que tem que chamar o jogo e tem que fazer o time andar. Claro. Eu acho que ele não faz. Eu acho que ele só marca e na hora que tá com a bola, ele dá passe pro lado ou para trás. Passa a responsabilidade. Quando às vezes não se esconde do jogo. E aí, ali eu fui muito criticado, dizendo que eu tava... Eu não achava legal, porque realmente não era o que eu pensava, né? Tá. Assim, de perseguir o jogador, né? Sim, entendi. Mas Mas deu bastante polêmica. Na né? verdade, tu analisou a forma dele jogar. Aquilo É. não ia mudar, a não ser que ele mudasse o jeito de jogar, Mas né? eu não via como Entendi, melhorar. entendi. Porque ele era aquilo ali. Sim, Eu não te via entendi. como ele ter técnica. Não é da noite pro dia assim, a partir de agora ele vai ter técnica Isso, eu te e vai entendi. lançar mais, Tipo, quando é que ele fez um gol da entrada da área? Quando é que ele Sim. fez um chutaço assim da entrada da área? Sim. E o Guinha Azul, tu gostava? Eu gostava porque ele era guerreirão e o Guinha Azul eu acho que ele fazia mais o time jogar. Entendi. Eu acho que ele até aquilo que criticavam, às vezes ele não tá no lugar, mas é porque ele ia mais lá pra perto do lateral, pra tabelar com o lateral. Aparecia mais pro jogo. Entendi. Pô, e era um cara que contagiava o time inteiro em termos de raça e marcação, dedicação dentro de campo. Olha só. Muito mais que o Dourado, por exemplo. Olha só, tem um amigo nosso que é amigo dele, né? A gente vai tentar trazer ele aqui um dia, vamos ver se vamos conseguir. Tem um amigo, na verdade, um amigo do Adriano ali, que conhece ele. Uhum. Já jogou futebol com ele e tudo, né? Aí a gente vai tentar trazer ele uma hora dessa. Ô, cara, me diz uma coisa, e as redes sociais, hein? Elas ajudaram ou prejudicaram um pouco? Vocês, por exemplo, que vivem disso. Eu acho que ajudaram. Por exemplo, eu trabalho em rádio. O meu programa ele ainda não tá no YouTube de GZH. Tá. Então, assim, alguns programas de debate... ou até nos domingos, quando eu apresento o Domingo Sport Show, sala de domingo, aí tem live, aí o pessoal pode me reconhecer, que é o que eu tô querendo dizer, né? Sim, da questão de mais visibilidade, Sim. né? Pro comunicador, a gente precisa dessa visibilidade. Então, assim, o meu Instagram, tem gente que me conhece por me acompanhar no Instagram, no meu Instagram. Entendi. Ou pelas postagens no Twitter. Pô, vi que tu escreveu esses dias no Twitter aquilo sobre tal jogador, sobre tal time. Então, por exemplo, lá em 2000 quando eu ainda estava no jornalismo geral da Gaúcha, 2011 por aí, que eu era apresentador do noticiário correspondente Ipiranga da Gaúcha. Sim. Eu usava o Twitter para comentar futebol. Então aquilo ali serviu para mim como uma ferramenta de mostrar para o público que eu estava ligado nas coisas do futebol, do esporte. Sim. E me alavancou para depois, em poucos anos, ir para o departamento de esportes da Rádio Gaúcha, que é o que eu realmente queria. Olha só. Então o Twitter me ajudou muito, o Instagram me ajudou e segue me ajudando muito. São basicamente as duas redes que eu utilizo bastante, assim, né? Eu acho que, em resumo, assim, vieram para ajudar demais, dando muita visibilidade pro comunicador. Sim. Mas pro público em geral tem que estar ligado, né? Tem que estar atento para não cair em fake news, tem que seguir as redes corretas ali, né? Adequadas para tu estar sempre com informação de qualidade, né? Sim, e esses xingamentos e coisas... Esse é o lado negativo. Essa é a parte ruim, né? Esse é o lado negativo, Mas para difundir a imagem de vocês é importante, né? Principalmente do radialista, né? Sim. Porque às vezes o cara conhece a voz, mas não sabe quem é o cara. Então, assim, o ponto positivo é esse. Tá, entendi. O ponto negativo realmente é a agressividade, que o ódio tá muito no Twitter, especialmente. Olha só. Às vezes eu até saio fora para não me envolver muito, assim, nas discussões, porque tem muita polêmica e... Sei lá, o próprio Twitter do teu celular passa uma energia ruim ali, dependendo do assunto. Sim. Então é bom se afastar. Tá. Agora, eu vou te dizer um negócio. Eu que sou da geração que não teve rede social. Sim. Tu também, né? Sim. Tu é 7'9", eu sou 7'3". 7'8", 7'8". Por mim, não precisava nem ter vindo nada. Cara, nada, tranquilo. Cara. Se não viesse, sim, se pudesse manter tudo aquilo que a gente viveu lá
na outra época, de mais contato Sim, olho no mais olho. humano, né? Mais romântico, um contato mais humano. Menos virtual, Sim. a relação menos virtual da sociedade, porque ela tá muito virtual. Sim. Tá muito virtual, cara. As pessoas nem se conhecem, estão se ofendendo verdade, em rede social, e tu nem conhece a pessoa mesmo, Sim. a história da pessoa, ou se ela só falou alguma coisinha ali que de repente é contra o que tu pensa, mas a pessoa é uma pessoa bacana. Sim. E aí já se julga e já se define. Isso é muito violento, né? Sim. Por mim... Mas eu digo assim, se veio, já que veio, Sim. já que tudo isso é um mundo sem volta, Perfeito. eu vou jogar o jogo. É isso aí. Eu jogo o jogo. Perfeito, é isso. Porque eu também não vou ficar para trás. Claro. Que eu também sempre digo, daqui a pouco estão me avaliando, que eu acho um absurdo. Mas daqui a pouco estão me avaliando por número de seguidor. É verdade. Pá, o Colin tem tantos mil seguidores. Ou ele, pá, olha só, o cara tá só com isso, não é de nada. É verdade. Ele não é de nada porque ele tá só com isso. Ou ele é um baita cara. Exato, mas cara. O cara que tem às vezes 300, 400 é só futilidade. Exato, cara. É isso aí. Pô, não eu acho sabe isso um o absurdo. trabalho e a formação que tu teve que fazer por trás, né, cara? Tu não tá atrás de seguidor. Tu tá atrás do teu trabalho. Isso, e tem gente muito boa, muito competente, sei lá, com 1000 seguidores Sim, no cara. Twitter, Olha só. com 1000 no Instagram, 500, Olha só, 600, e é uma baita profissional, baita ser humano. Mas daí a pessoa tem só 300, tem Tu só vale 500. o que tu tem de seguidor, tipo assim. Isso eu acho um absurdo. Mas eu vou jogar. Tá perfeito. Pra não correr o risco de um dia, ficar obsoleto. Ele ficou pra isso. trás, ele tem só... Isso. Então hoje eu tenho meus 38 mil no Instagram. Que legal, cara. E tenho meus 53 mil no Twitter. Ó, que tá? legal, Então cara, assim, que eu show. vou lá, vou fuçar, Tá certo. vou trabalhar lá com a minha imagem, né? Vou mostrar quem eu sou, não vou ficar fazendo teatro. Que legal, cara. Não vou botar coisa que não é minha vida também. Exagerar pra ganhar seguidor, caça-clique aí por boa. Sim. Ah, tu botou isso no Twitter porque tu tá querendo like. Não, nunca quero like. Entendi, cara. Pode dar polêmica uma coisa que outra que eu escrever, mas não é por like. Mas é o que tu tá pensando. É o que eu tô pensando. Isso aí, é a real, não é pra... É. Que legal. Quanto tempo, Bill? Uma aí? 1h20. Já? Pô, quando o papo é bom, o cara nem vê, meu, que loucura. Ô, Rafael, nós estamos chegando no fim, então, da nossa conversa. Legal de conhecer um pouco mais, né? A gente conhece só a voz e da TV, às vezes. A gente tem um roteirinho que a gente faz no final, tá? Uhum. Tu vê que o nome é Um Golecast, né? Um gole porque o nosso convidado sempre vem com todo o conhecimento que ele tem e ele deixa um gole aqui para nós. Tá. Então a gente pede... Primeiro, preciso te fazer uma pergunta. Tá. Teve alguma pergunta que não saiu? Que tu pensou, essa pergunta vai ter e não teve? Se teve, tu pode fazer a pergunta que não saiu e já responder ela. Uma pergunta que não saiu. Uma que tu estava esperando que ia ter e não teve. Tem que ter essa pergunta? Não teve. Se não teve, tá não tudo teve, certo, não. Tá? Não. Então, beleza. Até no carro eu vinha pensando assim, que eu pensei até em te perguntar, né? Sim. Que caminho tu ia seguir, que rumo tu ia... Sim. A pergunta que não foi feita Tá. é se eu exercia alguma outra profissão Legal. sem ser jornalista. Então pode responder. Eu fui bancário, né? Sim. Eu fui bancário 4 anos, No trabalhei no Banco Real, e eu vi que tu também foi, Sim. né? Meu pai também foi bancário, e então eu fui atendente no balcão, né? Sim. Escriturário, e fui caixa também. Que legal. Que já me deu uma boa experiência assim, de relação com o público, Sim. que depois eu fui ter também no jornalismo. Mas foi só realmente para poder pagar minha faculdade. Foi muito útil, porque pagou sim. toda a minha faculdade. Que bom. Fiz amigos legais lá no banco também. Mas chegou um momento que eu vi que não era meu caminho mesmo. E aí fui pro jornalismo. Mas foram 4 anos assim de bastante aprendizado também. Que legal, cara. Então agora a gente vai pedir para tu dar um recado pra galera aí. A galera que quer seguir teus passos, que te conheceu um pouco mais hoje. Tá. Tu pode ir às 6, né, Bill? 6. Às 6 daí, aqui a câmera 6, tu pode olhar ela e falar com o pessoal que vai nos assistir. Tá bom.
Então vou dar um recado para quem quer cursar jornalismo, né? Quer ser jornalista. Nos tempos atuais há várias formas de tu exercer a profissão, mas acima de tudo que vocês sejam corretos com o público de vocês, né? Não exagerem na busca por likes, na busca por engajamento, porque os números normalmente não representam a responsabilidade básica do jornalista, que é prestar serviço para a sociedade, é ser útil para a sociedade. E eu vejo que o jornalismo está perdendo muito esse foco, e como a gente é um elo, né, entre os fatos e a sociedade, quando tudo isso não está na cabeça bem colocada do jornalista e tu está mais focado em outras coisas, quem perde é a população, quem perde é a sociedade. Então, para quem ainda é novo, para quem está pensando em ser jornalista, leve muito isso em consideração, porque o mundo está recheadíssimo de fake news e isso é péssimo para todos nós. Que legal, cara, é isso aí. Agora a gente vai pedir para que tu diga uma música, porque todo convidado aqui, depois que a gente conversa e tal, a gente pede para que ele deixe um pouco da energia dele aqui pra gente. E simbolicamente a gente usa a tampinha daquilo que ele bebeu. Uhum. Então a gente vai pedir para tu botar a tampinha da tua água aqui naquele furinho da mesa, se tu ver. Tá. Se tu olhar ali embaixo tem um recipiente daqueles que a gente faz em casa na parede, ó. Uhum. A galera que já veio aí deixou aí. Tá. Então a gente vai pedir que tu me diga uma música, porque no corte a gente vai colocar essa música contigo colocando ali no... Tá, então, eu falo pode falar a música. J Quest, Dentro de um Abraço. J Quest. Pegou aí, Bill? Peguei. Dentro de um Abraço. Feito. Agora o Bill vai fazer o nosso cortezinho ali, pode ir. Com muita honra. Tamo junto. Ô, Rafael, quero saber se tu gostou do espaço aqui, cara. Baixou, cara. Legal, show. né? Perfeito. Ficou legalzinho, né? Não só o espaço, todo mundo aí, Show, todos vocês, cara. Obrigado, mano. Desejar toda a sorte do mundo aí, Obrigado, que só Rafael. cresça, só Muito evolua. obrigado. Cara, então, estamos finalizando, né? Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. Eu vi que tu curtiu uns negócios nossos. Eu fui lá, vou chamar o cara aqui para ver. Uhum. E fechou. Obrigado mesmo. Eu sei que tu é muito atarefado. Tu trabalha, quando é que tu vai fazer o teu próximo programa? É sempre da noite, né? Depois dos jogos. Depois dos jogos, e quando não tem jogo, eu tenho meus programas diários também, da meia-noite até as 3, que eu tenho que preparar, entrevistas, então, hoje materiais. Ainda tu vai trabalhar. Sim, Olha só, cara, o cara tá aqui com a gente, pelo amor de Deus, cara. Tranquilo. Obrigado de verdade, cara. Tamo junto. Pra mim, hoje foi uma honra, e pra nós, eu tenho certeza, te ter aqui, passar um pouquinho do teu conhecimento de futebol, que pra mim eu sou varziano. De verdade, estou muito feliz com a tua participação. Também, Coutinho. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí, pelo convite. E tamo junto. Obrigadão. Boa sorte sempre. Valeu. Feito, Bill. Vamos para um, então? Já estamos no 1. Deus o livre, o Bill tá com pressa hoje, rapaz. Salve, galera. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei. E, depois vocês comentem lá pedindo para ele vir de novo. Vamos botar ele na obrigação. Beleza? Tamo junto, até a próxima.